principal parte do sistema nervoso periférico é a medula espinhal, que se localiza dentro da nossa coluna. E aí, os neurônios são quem fazem a comunicação do sistema nervoso com o resto do corpo. Eles são células indivisíveis. Então, tipo, eu não tenho como gerar mais neurônios depois que eu nasci. Ele não surge de células-tronco. Então, quando eu tenho uma lesão no neurônio, não tem como eu recuperar. Tanto que existem os casos de paraplegia e tetraplegia. Por exemplo, quando eu lesiono um conjunto de neurônios que se localiza dentro da coluna vertebral, aqueles neurônios não vão conseguir se curar, e aí vai cortar a comunicação do resto do corpo a partir daquele ponto com o sistema nervoso central. Então, eu vou parar de enviar informações e é como se aquela parte do corpo não conseguisse mais se mexer. Porque não vai estar mandando as informações necessárias para o cérebro. Aí eles podem ser divididos em vários tipos. Mas a morfologia os principais são os bipolares, os unipolares, os pseudo-unipolares e os multipolares. Os neurônios bipolares, eles vão ter dois polos. Esse primeiro aqui é um dos exemplos de neurônio bipolar, porque ele tem o primeiro polo e o segundo polo. O neurônio, eu vou falar mais para frente, ele tem o soma celular, né, que é o corpo celular, que é essa parte que contém o núcleo dele. Aí é a partir daí que eu vou saber qual a morfologia dele. Esse aqui é um pseudo-unipolar. Ele tem dois polos, mas como eles partem de um ponto em comum, é como se ele tivesse apenas um polo. Esse aqui é o multipolar, ele possui várias ramificações, vários dendritos aqui e um axônio bem numeroso, então ele consegue fazer várias comunicações. E aqui é uma célula piramidal, que já é totalmente louca, tipo, tem várias comunicações, várias ramificações, não faz muito sentido, mas existe. Aí aqui é a divisão do neurônio. O neurônio ele é dividido em soma, o axônio e o terminal axonal, que é a cauda do neurônio, e os dendritos, que é como se fosse o cabelinho do neurônio. O terminal axonal, ele é essa parte do final aqui, que é o que vai fazer a comunicação de um neurônio com o outro. Ele pode fazer vários tipos de comunicação. A axonal, que é de um axônio com outro axônio. A axodendrítica, que é de um axônio com dendrito. Eu posso fazer a do axônio com um soma celular diretamente. E aí, o neurônio é quem vai liberar neurotransmissores na sinapse química e quem vai passar o impulso elétrico na sinapse elétrica, que eu vou falar mais pra frente. Já essa parte aqui, que é o axônio propriamente dito, que é o terminal axonal. O axônio propriamente dito, ele vai ser recoberto pela bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é como se fossem lipídios que vão ficar ali ao redor do axônio e vão facilitar a sinapse para o próximo neurônio. Elas servem para condução saltatória, que vai aumentar a velocidade do impulso nervoso para propagações mais rápidas. O soma neuronal, que é o corpo celular, né, ele vai captar os sinais que são transmitidos pelo axônio do outro neurônio que está vinculado a ele. Então, ele também é muito importante na parte da sinapse, porque é ele quem vai receber as informações, codificar e repassar para o próximo neurônio que vem na fila. E os dendritos... Tem alguém com o microfone aberto, eu acho, que minha voz está vazando. Meu filho, faça arte aí, não. Os dendritos, eles vão se conectar a outros neurônios também, mas que também vão receber os sinais, só que o axônio ele vai conduzir o impulso e os dendritos vão receber. Por isso que eles se localizam no soma, que é a parte responsável por receber esses impulsos. E é também no soma que eu vou ter o núcleo do neurônio. Eu não sei se ela falou para vocês, mas a gente vai ter dois tipos de neurônio, que é o neurônio normal do sistema nervoso central e a gente vai ter também as células de Purkinje, que são outros tipos de neurônios, são maiores, mais encorpados, e eles são mais fáceis de identificar na lâmina. Quando a gente for para a prática, eu vou mostrar para vocês. Alô? Falou. Falou? Ok. Falou. Na prática, eu vou levar imagens boas porque a prática de vocês, ela vai ser projetada, não vai ser nas lâminas, vai ser projetada na tela. Eu acho que todas as salas são assim. E aí eu vou procurar imagens das células de Purkinje que ela cobra. Então, os neurônios, além de ter a função de detectar e receber as informações sensoriais, eles vão conduzir a sinapse, né? A sinapse nervosa, ela é a condução de informação de um neurônio para o outro do corpo, seja dos neurônios sensoriais, seja dos neurônios motores, e etc., para o sistema nervoso central, que lá essa informação vai ser decodificada e aí você vai ter uma ação. É aí que se dá o nome de sinapse nervosa, né?
que é a propagação de um potencial de ação. O potencial de ação é quando eu vou ter um estímulo elétrico na minha célula e aquilo ali vai despolarizar o neurônio e vai começar a passar o impulso nervoso de célula em célula até chegar no alvo. Quando eu tenho um potencial de ação, eu vou deixar o potencial da minha célula elétrica mais positivo. Aí ele vai começar a liberar os canais de sódio e potássio e isso vai começar a conduzir o impulso nervoso. Mas como é que ocorre, né? A sinapse nervosa ela ocorre depois dos dendritos receberem o estímulo para despolarizar a membrana, como eu falei antes. Aí o impulso vai ser conduzido de cima para baixo. Eu vou começar nos dendritos, depois eu vou para o corpo celular, aí depois eu vou para o cone do neurônio, aí vai para o axônio, para o terminal axonal. Aí quando eu chego na zona alvo, vai ser secretados neurotransmissores, se for uma sinapse química, que vão se conectar ao receptor específico deles na outra célula para continuar conduzindo o impulso. Mas eu tenho sinapses de duas formas, a elétrica e a química, que eu vou falar mais para frente, tem as diferenças. E aqui é como eu estava falando antes, das conexões, que podem ser axodendrítica, axoaxônica, dendrodendrítica e axossomática. Aí, dependendo do tipo de conexão que eu vou ter, eu vou definir a velocidade da transmissão do impulso. Aqui a diferença entre sinapse elétrica e química. A sinapse elétrica ela não vai usar os neurotransmissores, que vão ser secretados pelo terminal axonal. Ela vai usar junções conectantes que vão propagar um impulso elétrico. Esse tipo de sinapse ela é muito mais rápida. Tipo, ela é a ideal para coisas que são urgentes. Mas por que ela não é muito usada? Porque ela gasta mais energia e a sinapse química ela é modelável. Então eu posso usar ela em fármacos, que eu vou falar mais pra frente. E a sinapse química ela vai usar os neurotransmissores, que são mediadores químicos, que vão se conectar ao seu receptor específico na célula e vão fazer com que haja alguma ação para gerar o impulso elétrico. Como ela é mais modulável, eu posso replicar essa ação em fármacos como antidepressivos, ansiolíticos, etc. Então é por isso que essa sinapse é mais usada tipo, na farmácia no geral, já que a elétrica não pode ser replicada. E a elétrica também é mais comum no sistema nervoso central. A química, ela é comum, mas ela tipo, é no corpo inteiro. A elétrica, como o sistema nervoso central ele está preso numa caixa, tudo dele é mais perto, é mais fácil com que eu tenha esse gasto de energia que é mais exacerbado lá do que no resto do corpo inteiro, para preservar a energia do meu corpo, a ATP. Agora eu vou falar um pouco sobre as células da glia, que são tipo como se fossem células que apoiam os neurônios. Elas servem para como se fosse de apoio e cada uma tem sua função específica. Elas são 6 tipos de células e 4 estão presentes no sistema nervoso central e 2 no sistema nervoso periférico. As que estão presentes no sistema nervoso central são as células ependimárias, os astrócitos, as micróglias e os oligodendrócitos. E as que estão no sistema nervoso periférico são as células de Schwann e as células satélite. Algumas dessas células vão ter funções parecidas, como as células de Schwann e, se eu não me engano, os oligodendrócitos, que vão servir para proteger a bainha de mielina do neurônio, que eu já tinha falado antes, que serve para propagar a condição saltatória. Eu vou começar pelas células ependimárias. As células ependimárias elas vão formar barreiras entre os compartimentos do sistema nervoso central e elas vão servir como células troncos neuronais. Essas células elas vão produzir também o líquido cefalorraquidiano, que ele serve para proteger o sistema nervoso central de impactos, e elas são ciliadas. E elas vão, além de produzir esse muco, elas são ciliadas, então elas vão facilitar também a condução dele, tipo como se a movimentação do líquido. As micróglias, elas são macrófagos especializados do sistema nervoso central, que eles vão limpar as substâncias nocivas e vão fagocitar os agentes invasores. Elas vão possuir formato estrelado quando elas estão inativadas, e quando elas estão ativadas, o formato dela é amorfo, ou seja, ele não é específico, ele é como se fosse um formato totalmente aleatório. Essas células também vão ser muito importantes porque elas vão ver o que é que entra e o que é que sai do sistema nervoso. Elas trabalham muito em ação com os astrócitos, que eu vou falar mais para frente. Os astrócitos, eles vão formar a barreira hematoencefálica. Essa barreira é como se fosse tipo, uma das partes mais importantes do sistema nervoso central, porque é lá que eu vou ter tipo como se fosse uma permeabilidade seletiva. Os astrócitos vão ver tudo que entra e sai junto com as células da micróglia, que eu falei antes,
E eles vão regular o transporte e a entrada de várias substâncias dentro do sistema nervoso central, como o potássio, a água, o sódio, tudo, neurotransmissores. E eles também são fontes de células-tronco, assim como as células ependimárias. Essas células vão ser importantes também porque elas vão produzir o ATP que eu vou usar no sistema nervoso central. E aí eles têm dois tipos, que são os astrócitos fibrosos e os astrócitos protoplasmáticos. Essa parte é muito importante porque quando foi na minha prova caiu. A diferença entre eles é porque os protoplasmáticos vão estar na substância cinzenta e eles vão ser bem mais prolongados. Eles vão ter prolongamentos curtos, mas eles são muito numerosos, muitos prolongamentos. Já os fibrosos, eles vão estar na substância branca. E aí eles vão ter prolongamentos mais longos, mas eles vão ter em menor quantidade. Os oligodendrócitos, como eu falei, eles têm a função muito parecida com as células de Schwann, que eu vou falar mais para frente. A diferença é só a localização. Os oligodendrócitos eles vão estar no sistema nervoso central. Eles são células que vão se acoplar à bainha de mielina, não só de um neurônio, de vários. Então, ele vai poder regenerar a bainha de mielina de mais de um neurônio. E eles vão servir para reparar a bainha de mielina. E eles também vão sintetizar ela, que ela é uma proteína lipídica que vai estar lá para produzir a condição saltatória, como eu já tinha dito. As células de Schwann, diferente dos oligodendrócitos, elas vão estar vinculadas apenas a um neurônio e elas são encontradas no sistema nervoso periférico. Elas vão atuar com as mesmas funções do oligodendrócito, que é de reparação e síntese da bainha de mielina. E, por último, as células satélites, elas são células que vão promover um isolamento elétrico em torno do neurônio, para que ele não faça trocas muito exacerbadas, várias e várias vezes com o mesmo neurônio de ida e volta, para que ele apenas receba o que ele precisa. Ele também vai constituir uma via para as trocas metabólicas, como, por exemplo, as coisas que o neurônio precisa para sobreviver. O sódio, o potássio, essas coisas. Aí, tecido nervoso, a única coisa o que eu achei pertinente era isso, que caiu muito na minha prova, células da glia, e também é sinapse nervosa. Alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou começar o embrionário. Podem perguntar, gente. A professora disse que não vai cair células da glia na nossa prova. Meu Deus, eu falei de besta. Ela não tinha me comunicado isso. Ai, meu Deus. Mas guardem isso para no segundo semestre cair. Eu vou começar... Eu vou disponibilizar esse slide para vocês também. E agora eu vou transmitir o de fecundação. Só um minuto. Espera. Ela disse que ia cair potência de ação. Transmissão de ação. Potencial de ação. Voltando ao potencial de ação. O potencial de ação, ele... Vou até... Ela disse que não ia cair potencial de ação. Ou tô doida? Não, ela falou sim, quinta-feira. Eu pensei também, Samara, que não ia cair, porque antes ela tinha dito que não ia cair, mas quinta-feira ela falou que ia cair, e ela ainda disse mais, aquela partezinha ela até falou isso aí. Eu também pensei que não ia cair. Ela falou potencial de ação na musculatura, Maria. Ai, foi, potencial de ação. Foi? Na musculatura, o Ildemar tá até aqui. Acho que a parte muscular, eu não sei se ele já deu para vocês, mas ele tem uma aula preparada já, ele também vai marcar uma monitoria. Eu não sei se ele já deu, mas o potencial de ação na musculatura, ele é a parte da actina e da miosina, que eu acho que o Ildemar vai falar bem para vocês. Ah, justamente isso aí, Desculpa, pessoal. Não, relaxa, tudo bem. Ainda aqui para fecundação e desenvolvimento na primeira semana, que é o que eu vi no slide de vocês. Foi essa parte que eu peguei mais. Aí eu vou começar bem sucinto mesmo, que é falando mais sobre as gametas, e depois eu vou dar uma introdução à espermatogênese, que eu vi também que caía, e essa parte é bem complicadinha, é fisiologia do terceiro semestre. Então, um pouco mais de atenção nessa parte. Espera só um minuto. Vinícius, o terceiro... O que foi que tu falou aí? Terceira semana? A parte de espermatogênese, que eu vou falar nesse slide, que também tem no slide de vocês, ela é um pouco mais difícil, porque ela envolve fisiologia.
Então, só um pouquinho mais de atenção nessa parte, quando eu começar a falar. Aí, os objetivos dessa parte daqui é introduzir a fecundação e as fases, que são 6, a estrutura dos espermatozoides e a clivagem do zigoto, formação da mórula e a implantação do blastocisto no útero. Começando pelo ovócito, né? O ovócito 2, que ele é o ovócito maduro, ele vai ser envolto pela zona pelúcida e pela corona radiata. A zona pelúcida, ela é com várias proteínas que vão estar envoltas e elas vão ser rompidas na parte da fecundação pelo espermatozoide. Ela tem a função de permitir a penetração do espermatozoide e a corona radiata, ela vai ajudar no recolhimento do ovócito da cavidade peritoneal, que é como se fosse na barriga, para o oviduto, que é onde ele vai ser fecundado, e ela também secreta substâncias químicas que vão servir para atrair o espermatozoide e iniciar a fecundação. Essa daqui é a corona radiata. A parte mais interna, que é essa azulzinha aqui, antes da membrana plasmática, é a zona pelúcida. Essa azulzinha com um verde. Aí, como que vai ocorrer para eu deslocar esse ovócito? Eu vou ter as fímbrias uterinas, que são como se fossem pelinhos, que vão capturar esse óvulo que foi recém-liberado e vão fazer com que ele se aproxime do ovário. Aí eu vou direcionar o ovócito 2 para o infundíbulo. O ovócito 2 ele pode ser oócito, ovócito, é tudo a mesma coisa. Que é a parte mais próxima do ovário. Esse aqui é o infundíbulo. O ovário é esse aqui. É ali que vai ocorrer a fecundação, na ampola uterina. E aí, o ovócito vai se deslocar para a ampola por meio de movimentos peristálticos, que é por meio da musculatura lisa, que vai começar a se contrair para movimentar esse ovócito. E é lá que vai ocorrer a fecundação, dentro da ampola. Aí, como que os espermatozoides chegam, né? Os espermatozoides, eles vão ser formados... Aqui é a parte mais difícil. Aqui envolve um pouco de fisiologia. As células principais para a formação dos espermatozoides vão ser as células de Sertoli e as células gametogênicas. Como que isso vai ocorrer? Dentro dos testículos, eu vou ter as células gametogênicas, que vão ter a espermatogônia, que vai passar para espermatócito primário, para espermatócito secundário, até virar espermatozoide. Elas vão ter as células de Sertoli, que vão funcionar como suporte e nutrição para as células germinativas. E eu também vou ter as células de Leydig. As células de Leydig, elas são células que não vão estar ativas durante toda a vida do homem. Ela vai estar ativa durante a formação dentro do útero da mãe e também depois da puberdade. Elas vão ser as principais células que vão secretar testosterona e elas vão ser ativadas pelo hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. A testosterona, ela é importante no feto porque ela vai dar as características masculinas. Tanto que se dentro da barriga da mãe o menino ele não tiver a secreção de testosterona ideal, ele vai nascer com algumas deformidades, como por exemplo, o sistema masculino não vai estar desenvolvido corretamente. E aí tem diversos problemas relacionados às células de Leydig, porque como elas são as que secretam testosterona, se eu tiver uma deficiência, aquilo ali vai poder causar algum problema e depende da fase da vida que eu tiver. Por exemplo, se for um adulto, aí vai causar perda de libido, a perda de fertilidade, etc. E eu também vi no slide de vocês que tem uma parte falando sobre a testosterona exógena, que é a testosterona que você toma, né? A famosa bomba. Como que funciona e como ela afeta a fertilidade. Quando eu injeto a testosterona, aquilo ali, eu vou aumentar os níveis de testosterona no meu sangue. E aquilo ali vai enviar um feedback negativo para o cérebro. O feedback negativo é quando eu tenho um alto nível de um hormônio, eu vou mandar um sinal falando que já tenho altos níveis, eu preciso que baixe. E aí eu vou ter altos níveis de testosterona no sangue e poucos níveis de testosterona intratesticular. Ou seja, meu testículo não vai ter testosterona suficiente. E aí aquilo ali eu vou mandar uma mensagem que eu tenho muita no sangue e vou diminuir os níveis que já estão baixos de testosterona dentro do testículo. Então isso causa infertilidade, entendeu? É daí que vem a infertilidade por meio da testosterona exógena que tem no slide de vocês. Mas voltando aqui, os espermatozoides eles vão ser formados nos túbulos seminíferos, que se localizam dentro dos testículos. Aí depois eles vão seguir pelas vias espermáticas até o epidídimo, que é lá no epidídimo onde eles vão sofrer a maturação. Eles vão ser maturados e armazenados.
até o momento da ejaculação. Aí eles vão seguir pelo ducto ejaculatório, vão desembocar na uretra e vão ser eliminados, né? Pelo caminho normal. Só que antes eu vou receber líquidos das glândulas acessórias, que são a próstata, a vesícula seminal e a glândula bulbo-uretral. Aí, é aí que eu vou ter a formação do sêmen. O que é que eles recebem? Eles vão receber coisas que vão facilitar a vida do espermatozoide, como, por exemplo, energia por meio da frutose. A glicose que eles usam é a frutose, que vai ser dada pela próstata. Aí o transporte vai ocorrer por meio de movimentos peristálticos do canal deferente. E aí, depois da ejaculação, os espermatozoides vão para a vagina em direção ao útero, mas de todos os espermatozoides ejaculados, apenas cerca de 200 vão chegar ao local da fecundação, que é a ampola uterina. Deu para entender? Ficou muito puxado aqui, porque tem muita coisa que eu falei que não está no slide, por isso que eu gosto de botar tudo no slide. Vinícius, ela falou que, não sabe essa parte da espermatogênese? Espermatogênese. Pois é, quando é formado o espermatozoide, todo aquele processo do espermatócito primário, aí depois secundário, vai cair. Pois é, então, ela ocorre dentro dos testículos, como eu tinha dito. Aí ela vai ter o auxílio das células de Sertoli, que vão servir como suporte e nutrição para células gametogênicas, né? E aí eu vou ter como se fossem fileiras. A fileira mais abaixo, que é a mais próxima da parede do órgão, vai ter a espermatogônia, que é a primária, a primeira de todas, antes do espermatócito primário. Aí vai ser na ordem, espermatogônia, espermatócito primário, a espermatócito secundário, até chegar no espermatozoide. Essa parte, entendeu? Mas vocês entenderam a função da célula de Leydig na testosterona e tudo? Porque eu vi que tinha no slide de vocês, eu tenho medo dela cobrar. Sim. Entendeu? Vou passar para frente. Aí tá aqui, a estrutura do espermatozoide. Aqui, a parte principal que vocês vão ter que saber é o acrossoma. O acrossoma é essa partezinha que fica aqui, perto da cabeça do espermatozoide. E ela é importante porque é nela que a gente vai ter enzimas que vão degradar a corona radiata e a zona pelúcida, como eu tinha falado anteriormente, que tem no ovócito. Elas vão servir para penetração do espermatozoide e a cauda do espermatozoide também é muito importante porque é nela que a gente vai ter a movimentação do espermatozoide. A cauda é um flagelo, se ela perguntar, é um tipo de flagelo, a cauda. E aí, aqui no colo do espermatozoide, na peça intermediária, é que eu vou ter as enzimas guardadas. Aí depois elas vão passar pela cabeça, o acrossoma e vão ser liberadas. Aí, quando os espermatozoides, eles estão prontos, eles ainda não estão capacitados. Porque a temperatura dentro do escroto, ela é mais baixa, ela chega a ser cerca de 35 graus, enquanto o corpo inteiro é 37. E também o pH é mais ácido. Aí eles vão começar a ter a capacitação dentro do próprio útero da mulher, por secreções que vão ser secretadas pelo próprio órgão de lá. E aí eles vão conseguir aguentar um pH mais ácido e uma temperatura mais alta. Caso contrário, eles morreriam. Por isso que tem que ter essa capacitação. Aí a capacitação, ela consiste na remoção da camada de proteínas do plasma seminal da superfície do acrossoma, que é a cabeça do espermatozoide, que vai ter as enzimas que eu falei, que degradam partes do ovócito. Aí, quando eles estão capacitados, eles não vão ter mudanças morfológicas, ou seja, no formato, mas eles vão ter sua atividade aumentada, para conseguir nadar mais com flagelo, etc. Mas o que é a fecundação? A fecundação é o processo biológico que vai ter a fusão do ovócito com o espermatozoide e vai formar o zigoto. Eita, tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Aí vai ter a junção do ovócito com o espermatozoide e vai formar o zigoto. O zigoto ele vai ser clivado várias vezes, como eu vou falar mais para frente, até formar a mórula e o blastocisto, que vai ser implantado no útero. Aqui é um exemplo, a implantação, aí ele vai ser dividido em 2, 4, 8, 16, até conseguir se implantar no estágio de blastocisto. E isso vai dar início a uma nova vida. Aí as fases. Na primeira fase da fecundação, que vai ocorrer a penetração do espermatozoide no ovócito, mais especificamente na corona radiata, que é a parte mais externa. E aí, a principal enzima relacionada a essa ação é a hialuronidase, porque a corona radiata ela é feita
de ácido hialurônico também. Por isso que eu vou precisar da hialuronidase para quebrar esse ácido hialurônico e fazer com que o espermatozoide passe. E aí, na segunda fase, eu vou ter a penetração do espermatozoide na zona pelúcida, só que é por outra enzima. A enzima desse processo é a acrosina. Tem que lembrar que a cabeça do espermatozoide ela é chamada de acrossoma, por isso que ela vai ter a enzima chamada acrosina. Aí, quando ele entra, ele vai deixar a membrana plasmática dele para fora. Ele vai entrar só a cabeça e a cauda dentro do ovócito. Aí que vai começar a fecundação de verdade. E também ele vai começar, a zona pelúcida vai liberar coisas para que não entrem mais espermatozoides depois da entrada do primeiro espermatozoide. Para que não tenha duas fecundações de dois espermatozoides diferentes. Só que será na terceira fase, eu adiantei um pouco. Na terceira fase eu vou ter a fusão do espermatozoide com o ovócito e finalmente vai acontecer a formação do zigoto, né? Aí ela vai deixar também as mitocôndrias para trás, junto com a membrana plasmática. Depois disso vai ocorrer mudança na zona pelúcida para impedir a entrada dos novos espermatozoides, como eu falei. Aí na quarta fase eu vou ter a formação do pronúcleo feminino e do segundo corpúsculo polar. O pronúcleo feminino é a parte que vai guardar os 23 cromossomos que vão ser herdados da mãe. E depois eu vou ter a formação mais para frente do pronúcleo masculino. Aí esse pronúcleo vai ser formado por causa da divisão meiótica do ovócito, que vai formar o ovócito maduro. Aí eu vou ter dentro desse ovócito maduro a cabeça e a cauda do espermatozoide junto com o pronúcleo feminino. Na quinta fase eu vou ter a formação do pronúcleo masculino dessa vez, que aí vai ter os mais 23 cromossomos que vão vir do pai. E aí ele vai ser formado pelo aumento do núcleo do espermatozoide, que vai perder a cauda e vai formar o pronúcleo. E na sexta fase, que é a última, eu vou ter a abertura desses dois pronúcleos, que vão juntar os 23 cromossomos de cada, que aí eu vou ter uma célula diploide, que é com 46 cromossomos. E aí eles vão se rearranjar para ter uma divisão mitótica e depois a primeira clivagem do zigoto. Aí os resultados da fecundação. O que é que acontece na fecundação? Ela vai restaurar o número diploide de cromossomos do primeiro ovócito, que antes era haploide, e aí ele tinha apenas 23, ou seja, metade. Ele vai ser responsável pela variabilidade genética, porque eu vou ter a mistura dos cromossomos do pai com os da mãe. É aí que tem as diferenças genéticas, como, por exemplo, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo. E eu também vou causar a ativação metabólica do ovócito, porque antes dele ser fecundado, o metabolismo dele era baixo, porque ele não tinha por que trabalhar, já que ele não estava fecundado, nem ia gerar nada. Aí a primeira clivagem do zigoto, ela vai consistir de diversas divisões mitóticas, dessa vez são mitóticas, não é meiose, é mitose. E aí ele vai aumentar rapidamente os números de células, que vão de 2 para 4, para 8, até chegar no estágio de blástula, que geralmente é por volta das 32 a 64 células. Aí eu vou ter o que é chamado de blastômero, que vão alcançar os estágios de mórula antes, né, e depois de blástula. Os blastômeros, eles são as células que formam a mórula e a blástula. Esses pequenos bichinhos redondos aqui. Aí a primeira clivagem do zigoto, ela vai ocorrer no interior da tuba uterina, quando eu vou passar o embrião para o útero, para dentro do útero, que é lá que ele vai ser nidado, ou seja, ele vai se implantar. Então eu preciso que ele passe e ali eu vou começar a clivar ele até chegar no estágio que eu preciso, que é o de blastômero, ou de blastocisto. E aí ele ainda vai ter a zona pelúcida durante esse estágio aqui, do primeira clivagem. A zona pelúcida só vai ser perdida quando ele virar o blastocisto. Aí a mórula, depois do estágio de 8 células, né, os blastômeros vão mudar a forma dele para ficar mais compacta e mais arredondada. Esse é o estágio da mórula. Ela não tem função muito bem definida, mas é isso, é o que o zigoto vira depois de ser clivado até ter 8 células. Entre 8 até 32. Acima de 32 ele já vira a blástula. Aí aqui é o blastocisto. O blastocisto, ele vai ter o embrioblasto, que é a parte celular interna, que é essa parte aqui, e o trofoblasto, que é como se fosse a parede do blastocisto. Aí ele vai formar a mórula, antes de virar o blastocisto, ela vai formar um espaço repleto de líquido formado no interior, que é a cavidade blastocística.
Aí, a partir daí, é que ela vai virar o blastocisto. Essa cavidade ela vai se dividir e os blastômeros vai ter duas partes, que é o embrioblasto, que é a parte mais interna, e o trofoblasto, que é a parte mais externa. Aí, a partir desse ponto, surge o blastocisto. E aí, é nesse estágio que eu vou ter a degradação da zona pelúcida. Aí, ela vai começar a sumir, para eu poder fazer a anidação lá no útero. Aí, a anidação. A anidação ela vai ocorrer 6 dias depois da fecundação, e ela é quando o blastocisto vai se implantar no epitélio do endométrio. Essa etapa tem o nome de anidação ou implantação. Aqui, se você perceber, o blastocisto já está dividido e ele vai ter o trofoblasto, embrioblasto, que depois vão se dividir em cinciciotrofoblasto e no... Não, nome, só um minuto. E no citotrofoblasto. Aí, Ô, Vinícius, dá licença. Oi, pode falar. Pessoal, a doutora não disse que não ia cair isso. Aliás, o Oceano disse que não ia cair isso. Isso aí é fecundação, Maria, vai cair. Mas isso aí não foi a apresentação nossa de quinta-feira? Não, até essa parte aí vai cair, Maria. Até a inidação cai. Até a primeira semana cai. Até a primeira semana. A partir depois disso não cai mais. A partir da segunda semana, que é para frente. Isso aí é o que o professor ensinou. O que não vai cair é o que os alunos ensinaram. Certíssimo. Ele disse que ia cair fecundação e gametogênese. A gametogênese eu falei a parte lá dos espermatozoides. Eu vou falar um pouco agora por cima da feminina, que é a parte que eu sei, né? Também é bem complicado. A feminina, a gametogênese, ela não vai acontecer porque a mulher já nasce com os números contados de espermatozoide. De espermatozoide não, de ovócitos. Ela vai nascer com entre 1 a 2 milhões de ovócitos, que ao decorrer da vida vão ser diminuídos até a puberdade para 300 a 400 mil. Aí o que é que acontece? Até a puberdade, o ovócito vai estar no estágio primário. Eu vou ter o ovócito 1. Quando eu chego na puberdade, quando a mulher chega na puberdade, esse ovócito vai se desenvolver para o ovócito do tipo 2. Aí eu vou ter a seleção dos ovócitos para ter o processo do ciclo menstrual em si. Aí vão ser selecionados de 20 a 30 ovócitos para amadurecer, para ter um amadurecimento mais rápido. E desses 20 a 30, apenas um vai sobreviver. É aí que eu vou começar o processo da fecundação. Mas aí eu vou ter que ser fecundado. Aí vai ter a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo ele é como se fosse uma mini glândula que vai secretar progesterona para manter aquele ovócito ali. Porque senão ele vai ser despejado junto com o ciclo menstrual. Mas eu só vou ter a manutenção do corpo lúteo, ele só vai permanecer ali se eu tiver a fecundação. Se não ocorrer a fecundação, ele vai ser degradado e vai formar uma cicatriz, que é um negócio de tecido cicatricial, que o nome é corpo albicans. Eu não sei se, eu acho que talvez eu esteja indo um pouco longe demais, mas enfim. Aí, quando eu não tenho, vai ter o ciclo menstrual e aquele ovócito vai ser secretado para fora. Mas a mulher, ela já nasce com o número pronto de ovócitos, ela não gera. A espermatogênese é que acontece, que é no homem. Os espermatozoides, eles são gerados. O ovócito já nasce com o número certo, que é de 1 a 2 milhões, que vão ser diminuídos até 300 a 400 mil. Mas voltando aqui para a anidação. A anidação, quando eu tenho a aderência, o trofoblasto ele vai começar a se proliferar muito rapidamente, ele vai se diferenciar entre sincício trofoblasto e o citotrofoblasto. O sincício trofoblasto é essa massa de células que ela é mais expansiva e ela vai ter processos digitiformes, que são em formato de dedo. E aí eles vão começar a se adentrar dentro do epitélio uterino e vão até atravessar a camada de tecido conjuntivo do útero. Aí é que eu vou ter a implantação do blastocisto, que é lá que ele vai ficar preso, entendeu? Que é aí que vai dar o processo inteiro de fecundação, vai começar a desenvolvimento embrionário e etc. Aí tem aqui, eu falei já que vai os processos digestiformes, e isso vai ser devido à ação de enzimas proteolíticas, ou seja, que comem proteínas. Ela vai digerir o epitélio para depois poder entrar e se fixar ali naquela parede. Aí, ao fim da primeira semana, o blastocisto ele vai estar superficialmente implantado e eu vou ter a formação do embrioblasto, que é essa parte aqui, que é o que vai dar começo ao processo de desenvolvimento embrionário. E é isso, é essa parte que eu achei pertinente de embriogênese. Alguém tem alguma dúvida?
ficou muito rápido. Tá tudo certo, gente? Deu pra entender? Eu gostei dos slides também, os pontos que ele colocou. Eu vou mandar os slides para vocês, mas por hoje é só. Eu vou fazer questões mais voltadas para embriogênese. E eu acho que eu ainda vou preparar um slide da parte de gametogênese, que eu deixei bem por cima aqui. Eu acho que eu vou fazer uma coisa mais tipo assim, só para vocês só lerem. Tipo, já tá tudo bem direitinho. Aí eu posso marcar outra monitoria e também eu vou mandar as questões até domingo. E aí eu marco uma monitoria só para a gente responder. Eu acho que essa aqui a gente vai só responder questões. Eu vou tentar fazer de tudo para ser presencial. Beleza. As questões que tu vai mandar até domingo, será que tu podia mandar mais ou menos em relação à prova que a gente vai fazer na segunda? Pois é, mais ou menos em relação à prova. É porque da PR2 eu não lembrava muito, mas da PR1 eu sabia muita coisa. Tipo, as 3 abertas que eu falei, as questões voltadas lá. Mas da PR2 eu não lembro muito. Mas o que eu lembrar, eu vou tentar botar. Eu vou tentar lembrar das abertas, ver o que, é que eu acho, se eu tenho alguma coisa aqui das provas antigas. Se não tiver, aí... Tu vai botar também das lâminas, que a gente vai fazer segunda? As lâminas a gente vai marcar uma aula no laboratório para levar vocês. Ótimo. Que dia vocês Maravilha. podem? Que dia vocês podem? Beleza. Quarta-feira dá certo? Dá. Quarta-feira dá, porque o simulado de anatomia é na terça. Pois então eu vou falar com a Luana para ver se na quarta-feira eu alugo o laboratório no horário do almoço. E aí a gente vai. Aí eu já chamo o Ildemar. Eu acho que o Ildemar já reservou o laboratório para quarta, não? Ele botou no grupo, pessoal. Pois pronto, então. Eu não vi, Michele, foi? Parece Ele que foi aqui, eu acho. Não foi o Ildemar, não, gente. É o monitor de anatomia da quarta-feira. Ele já deixou marcado. Mas os laboratórios são diferentes. Foi o Vitor Hugo? Eu posso falar com ele para ver. Alguém não, sabe? Foi o... Eu não lembro o nome dele, eu não sei se eu vou falar com eles para ver. Aí qualquer coisa eu boto para um dia antes. Certo. Ei, Vinícius, o que aqui o V tava te